E hoje, Dia Mundial de Luta contra o Lúpus, eu recebo, para falar mais dessa doença e as consequências e como é a forma de tratamento, a reumatologista Giovana Ribeiro. Boa tarde, tudo Boa bem? tarde, boa tarde. Vamos tentar entender, para quem está em casa e nunca ouviu falar, o que acontece com o organismo com o lúpus? O lúpus é uma doença autoimune, né? Existem aproximadamente 80 doenças autoimunes. O que é uma doença autoimune? É uma doença na qual o nosso sistema imunológico, ao invés de só atacar vírus, bactérias, células tumorais, ele passa a atacar o próprio organismo. Então, ele ataca as células articulares, células da pele, células do coração, dos pulmões, do sistema nervoso central. Isso decorre de um desequilíbrio no sistema imunológico. De forma assim prática, o que pode desencadear, né? O que pode causar assim, na pessoa? O lúpus. É. A manifestação clínica inicial mais comum é o envolvimento articular, ou seja, o paciente tem artrite, dores nas juntas, inchaço nas juntas, rigidez matinal. Por isso que o reumatologista geralmente é o primeiro profissional que o paciente procura. As outras manifestações clínicas bastante comuns são o envolvimento de pele, a clássica asa de borboleta, queda de cabelo, perda de apetite, febre, água no pulmão e no coração, e aí alterações no hemograma, né? Anemia, queda dos leucócitos, das plaquetas. Então, é uma doença que a gente diz, ela é muito pleiomórfica, ela pode atacar virtualmente qualquer órgão do ser humano. Essa doença pode se confundir com outras, né, pelos sintomas, né? E aí, no caso, sentir qualquer um desses sintomas, procura um reumatologista, vai pedir uma série de exames para ter certeza se é mesmo lúpus. Você pode, obviamente, procurar o seu médico de confiança, o seu clínico de confiança, né? Relatar os sintomas, se eles forem muito inespecíficos, mas se forem, assim, sinais de alerta já mais evidentes, né? Dor articular, lesão de pele, alteração no hemograma, tanto o paciente ou o médico assistente do paciente vão encaminhar para um reumatologista para aí sim ele fazer toda a bateria de exames, não só para diagnosticar o lúpus, mas diagnosticar que órgãos naquele paciente foram envolvidos, né? E tem cura? Quais as formas de tratamento? O lúpus, infelizmente, não tem cura, mas existem um arsenal bastante grande de medicamentos que a gente lança a mão para controlar a doença, tá? Medicamentos já, assim, habitualmente utilizados há anos, décadas, né, que já são utilizados. E, recentemente, nos últimos 10 anos, surgiram novos medicamentos para controlar a doença naqueles pacientes que não respondiam aos tratamentos convencionais, né? Tem tratamento gratuito pelo SUS, por exemplo, para quem não tem condições de fazer um tratamento particular? Sim, toda a rede pública de saúde, né, oferece, então, o reumatologista e outros profissionais que forem necessários, tanto o atendimento quanto o acesso à medicação. A grande maioria dos medicamentos são acessadas para o lúpus via SUS. Outras medicações, dependendo da necessidade, o médico reumatologista vai avaliar se o paciente precisa da medicação e ele não tem, por exemplo, um convênio médico privado, o paciente tem também maneiras judiciais de pedir, se necessário, né, o magistrado vai avaliar e vai fornecer o medicamento de forma gratuita para o paciente também. São muito caros esses medicamentos? Depende, assim, o tratamento a gente diz que ele é muito individualizado, né? Então, uma parcela grande dos pacientes usa medicamentos que já são disponíveis, né? Seja na unidade básica de saúde, seja via processo administrativo. Quanto mais grave é a doença, a gente vai precisando de medicamentos um pouco mais potentes, né? E aí sim, alguns desses medicamentos, digamos assim, para casos mais graves, não estão previstos no protocolo, por exemplo, do Ministério da Saúde. Esses medicamentos aí sim são um pouco mais caros, mas como eu disse, claro, a medicina, por exemplo, poucas áreas da medicina evoluíram tanto nos últimos anos quanto o tratamento das doenças autoimunes. E, claro, a gente sente que os protocolos públicos não evoluíram nesse ritmo. Então, os medicamentos mais novos ainda não são previstos no protocolo, entende? Porque tem uma certa, né, lentidão na absorção desses medicamentos, né? Inclusão desses medicamentos no protocolo público. Mas, como eu falei, o médico vai avaliar a necessidade do uso e existem outras maneiras do paciente obter gratuitamente esses medicamentos com indicação do reumatologista assistente. Doutora,
Quem quiser conhecer, saber mais sobre a doença, se informar melhor, tem algum site de referência? Existem vários sites de referência, eu citaria aqui rapidamente o site da Sociedade Brasileira de Reumatologia, o site da Sociedade Catarinense de Reumatologia, que existem várias dicas, vários materiais que foram feitos especificamente para os pacientes, assim, com uma linguagem bem própria, bastante instrutivos. Perfeito. Eu quero agradecer a presença da doutora Giovana, explicando hoje para a gente o que é o lúpus, e aí tem os sites para quem quiser mais informação. Muito obrigada pela presença. Obrigada.